Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Quarta não, perdão, é a quinta aula, tá? Do nosso tutorial de Python. É onde eu lhe ensino Python básico. Eu sou Luiz Henrique e hoje nosso assunto é tupla, lista e dicionário. Hoje a gente vai tratar sobre as variáveis compostas, como eu falei na aula, na segunda aula, quando eu até demonstrei elas. E bom, eu vou dar uma revisão sempre de cada tipo. E bom, vamos começar com o tipo mais simples dessas três estruturas, que é a tupla. As tuplas são um dos três principais tipos de variáveis compostas no Python, sendo consideradas a estrutura mais simples dessa categoria. Elas permitem armazenar diversos valores sobre um único nome, organizando-os sequencialmente na memória. E a sintaxe é bem simples. Você cria uma variável e atribui ela, e todos os valores de uma tupla estão entre parênteses, tá? E bom, em relação a manipular uma tupla, vocês têm que se atentar a algumas coisas, tá? Primeiramente, erro de atribuição. Se você tentar alterar um valor, o Python gerará um tipo de erro type erro, informando que a tupla não suporta atribuição de itens. A função len, ela retorna o tamanho real de uma tupla, garantindo elementos. Essa função aqui, ela funciona também para as listas, a gente vai tratar um pouco mais sobre isso. Embora sejam imutáveis, é possível juntar duas tuplas, criando uma terceira tupla, utilizando o operador mais, a ordem de junção altera o resultado final. É possível percorrer toda a tupla usando for. Bom, vamos ver sobre cada um desses assuntos. Primeiramente, vamos falar sobre a função len e como a gente vai percorrer toda essa tupla usando for. Bom, vou criar mais um arquivo aqui na nossa pasta de aprender no Python. Prática 04. Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma tupla. Vou criar a variável t para simbolizar tupla. E vou criar uma tupla com os números de 1 a 10. Beleza? Números de 1 a 10. E eu quero percorrer toda essa tupla. Eu quero que cada um desses elementos, eu quero printar cada um desses elementos. Como eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeiramente, vou escrever o for, como é uma revisão um pouco daquela última aula. O for, ele é o tipo de loop recomendado para quando um, você tem um intervalo específico. Nesse momento, eu quero printar, eu quero mostrar na tela cada um desses elementos dessa tupla. Ou seja, eu tenho um início e tenho um fim. Ao contrário do while, que já é mais para quando você tem um loop que você não tem exatamente um tempo determinado de vezes que você quer fazer ele, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui uma variável i de incremento não, de controle em range. E aqui eu vou ensinar vocês como vocês podem percorrer uma tupla. Primeiramente, você coloca zero aqui. Já vou explicar por que zero. Usa a função len. Beleza? Vamos lá, vou explicar como é que funciona esse código. T para percorrer tuplas, listas, essa é a mesma sintaxe, tá? Ela funciona para listas e para tuplas. Vamos lá. Aqui na saída vocês percebem que perfeitamente pegou todos os números que estavam dentro dessa tupla. O que que eu fiz? Primeiramente, essa variável i, ela vai começar em zero e vai até o tamanho total dessa tupla. O que é que isso e como é que isso funciona? Vamos lá. Aqui embaixo, nesse print, vocês percebem que eu usei aqui entre colchetes. Para explicar por que eu coloquei zero aqui, eu vou explicar por que esses colchetes. Vamos lá. Em relação às listas e às tuplas, e também às strings também elas têm todo
Elas funcionam da mesma maneira, tá? Eu vou até mostrar para vocês. A gente trabalha com índices. E bom, o que são os índices, pessoal? Os índices servem para acessar a posições específicas de elementos nas estruturas como string, tuplas e listas. O Python permite que você acessar de trás para frente usando índices negativos. No Python, a contagem começa em zero. O que isso quer dizer na prática? Aqui eu deixei alguns exemplos, tá? Vocês também se atentem a esse detalhe, tá? Se você colocar um índice fora do limite, vai dar um erro, tá? Mas aqui eu trouxe um exemplo de sintaxe. Eu criei uma variável nome, atribuí o nome Luiz e printei na tela nome no índice zero. Quando eu faço isso, a saída é a primeira letra. Ou seja, o índice zero ele equivale ao primeiro elemento. Ou seja, no caso de um string, é a primeira letra, ou o primeiro caractere. No caso de tuplas, é o primeiro valor. No caso das listas também. E aqui você percebe quando começa em zero, ou seja, o último elemento, ele sempre vai ser a quantidade total dos elementos menos um. Perfeito? Entendidos? Então, como é que funcionou esse exemplo aqui? Eu tenho essa tupla que tem 10 elementos. Eu tenho essa variável de controle. Ela vai começar em zero, ou seja, o primeiro valor aqui é zero. Ou seja, se ele é zero, ele vai pegar esse número um, que é o primeiro elemento dessa tupla. E depois ele vai percorrer toda essa tupla por causa que ele vai pegar o final sendo o total do tamanho dessa tupla. Ou seja, ele começa em zero, sendo o primeiro elemento, e vai até 10. Aqui tem 10 elementos. Como vocês lembram, o décimo elemento, ou seja, o total que você coloca, por exemplo, o valor final aqui, sempre o valor não o final ele não é incluído, ou seja, como tem 10 elementos aqui, só vai até 9. E como eu falei, como começa em zero, o último elemento sempre vai ser o total menos um, tá? Assim, de uma forma bem simples, você pode pensar. E bom, basicamente é assim que você pode percorrer listas e fazer o que você precisa fazer com elas, tá? Listas e tuplas, tá? E bom, e falando ainda sobre índices, pessoal, eu vou falar também sobre fatiamento. Slice. Permite pegar partes de uma sequência. O fim não é incluído, semelhante ao que temos com a função range. E aqui temos a sintaxe. Variável, início, dois pontos. Fim. E aqui eu deixo até um exemplo, que é o seguinte. Nome Luiz, pegando o início a letra um, a letra na posição um, ou seja, L, posição zero, U, posição um, I, posição 2 e Z, posição 3. Ou seja, eu quero do um ao 3. Como o 3 não é incluído, foi do um ao 2. Saída, UI. Print nome, aí você pode fazer dessa mesma maneira. E como é que funciona? Quando você não escreve nada aqui, ele pega do começo até o total que você colocou aqui. Eu peguei do começo até a posição 2. Como a posição 2 aqui não é o I, ele não é incluído, ou seja, a saída é lu. Também dá para fazer da outra maneira, pegando da posição 2 e indo até o final, ou seja, I e Z. E se você quer printar toda essa lista esse string, e fazer tipo uma cópia dela, você usa os dois pontos normal, porque ele pega do início e pega até o fim. Ou seja, é o é a- por exemplo, no caso de string é todo o conteúdo que tem nela, tá? E bom, tem mais coisa em relação aos índices, que é o seguinte, você também pode definir o passo, que permite você pular elementos. E como é a sintaxe? Variável que você criou aqui, início, fim e o passo.
basicamente igual ao, ao que a gente trabalhou com o range. Ou seja, peguei dois exemplos aqui, peguei uma variável Luiz e números com números de 1 a 10 e eu fiz assim, print nome, dois pontos, dois pontos, dois. O que é que na prática está sendo? Ele pega do início até o fim de dois em dois. Ou seja, ele pega a primeira letra do início, pula uma e vai para a segunda, a terceira letra, né, no caso, que equivale ao índice 2. Aqui no print, nome, dois pontos, menos um, faz. O que é que ele faz? Basicamente, ele inverte toda a ordem, tá? Se você precisa inverter, por exemplo, a ordem de um string, a ordem de uma tupla, você usa essa sintaxe, dois pontos, menos um, que ele inverte todos os elementos. E a saída que você vai ter é a tupla, a lista invertida. A string também, tá? Como nesse caso, Luiz. E funciona com tuplas. Eu até escrevi uma tupla aqui de 1 a 10 e fiz a seguinte coisa. Do começo até o elemento, até o quinto elemento, ou seja, posição zero, posição um, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Ou seja, ele vai desse elemento até esse, mas como esse não é incluído, ele vai até o quinto, ou melhor, o item na posição 4. E eu defini que ele fosse 2 em 2. A saída é zero, o elemento zero, elemento 3 e o elemento 4. Beleza? Vocês podem se testar, procurar pesquisar mais sobre, porque claramente tem várias maneiras de você usar os índices, tá? O que importa é treinar, pessoal. Programação, o negócio é treinar, pessoal. Fazer projetos e buscar o conhecimento específico para o projeto que você tem. Então, vamos lá. Em relação agora, o próximo assunto seria listas. E o que é uma lista? Ao contrário das tuplas, é um tipo mais mutável. Ele é o. De forma simples, as listas são variáveis compostas dinâmicas que permitem armazenar diversos valores sob um único nome, organizando sequencialmente na memória. Diferente das tuplas, as listas são mutáveis, o que significa que os dados podem ser alterados, adicionados ou removidos durante a execução do código. A sintaxe é a única diferença aqui, pessoal, é que ao invés de parênteses, você usa colchetes. Bom, se, por exemplo, aqui eu tivesse ao invés de parênteses, tivesse colchetes, o resultado seria basicamente o mesmo, tá? Seria não, é basicamente o mesmo. E, bom, a principal diferença entre uma tupla e uma lista é que uma tupla ela é mais não, ela é um tipo de dado que é imutável, é fixo. Já a tupla, ou a lista é um tipo mais imutável. Ao contrário das tuplas, que são o que é uma tupla no começo, ela vai ser igual. Ou seja, se eu criei uma tupla com 10 elementos, essa tupla vai ser essa tupla com 10 elementos até o final. E bom, em relação às listas, a gente tem alguns métodos. E bom, métodos de adição e inserção. Primeiro, ponto append valor, entre parênteses, tá? É utilizado para adicionar um novo elemento ao final da lista. É essencial para alocar automaticamente o espaço na memória necessário para um novo dado. Nessa lista de 10 números aqui, eu vou só fechar esse for, beleza? Eu vou só nomear de novo para uma lista. Nessa lista de 10 números, imagina que eu quero colocar um novo dígito, um novo valor no final, né? Eu faço da seguinte maneira: lista, ponto,
método append. E entre parênteses eu coloco o valor que eu quero adicionar. Eu quero adicionar o valor 11. Se eu tivesse printado aqui, eu vou fazer até agora. Print lista e vou printar novamente a lista. Vocês vão ver a diferença entre as duas. A gente tem uma primeira lista de 1 até 10 e uma segunda lista de 1 até 11. Usando o método append, ele adiciona o novo elemento na última posição, ou seja, ele adiciona no final da lista o novo elemento. Usando o, o ponto insert, lista ponto insert, ele permite, inclusive ele usa parênteses também, ele permite que eu adicione um elemento a uma posição que eu desejar. Por exemplo, se eu quiser adicionar na primeira posição, ou seja, no índice zero, o elemento zero, por exemplo, eu quero colocar nessa lista que está de 1 até 10, até 11 no caso, eu quero que ela vá de 0 até 11 agora. E eu vou printar agora essa lista. Pronto. Agora ela vai de 0 até 11. O insert ele permite isso. Claro, se atentem ao seguinte ponto. Você tem que saber que se você colocar um índice inválido, ou acima ou abaixo, ele não vai, ele vai dar um erro, índice erro, tá? Em relação à remoção, para remover itens, ou melhor, itens não, remover valores de uma lista, por exemplo, a gente tem três formas, tá? A primeira forma é usando o remove, que ele remove o, um dado específico baseado no seu conteúdo, tá? Então, basicamente é o seguinte, se agora, nessa lista, eu quisesse remover o número 5 dela, vou para a lista ponto remove, e quisesse remover o número 5, eu coloco aqui 5, e agora print list. E agora a gente tem uma lista que não tem mais o número 5 nela. Não tem mais esse elemento, ele foi removido. E agora, usando o comando del list e entre chaves não, entre colchetes, a gente coloca o índice, eu posso remover um, um item num índice determinado, não com o nome exato desse item, mas com o índice. Então, vamos lá. Del lista, abre e fecha colchetes, e eu quero, por exemplo, eliminar o item na posição 1, por exemplo. A gente sabe que o item na posição 1 aqui, ou melhor, na posição 0, que é o primeiro item da lista, é o 0. Se eu printar na tela, para mostrar na tela a nova lista, ela vai ser uma lista que não começa mais com 0. Ela voltou a ser uma lista que começa com 1. E o ponto clear? Esse método é utilizado para limpar completamente uma lista, removendo todos os elementos de uma só vez. Ou seja, lista.clear. E agora a gente tem uma lista vazia. Eu removi todos os itens. Quando você mostra uma lista vazia, ela só aparece o colchete aqui, tá? Bom, e algumas informações úteis. Se eu tenho uma string ou uma tupla, eu posso transformar ela em uma lista usando a função list. Da seguinte maneira. Primeiramente, eu vou apagar tudo isso aqui e vou transformar isso numa tupla, tá?
a mesma tupla que a gente trabalhou antes. E eu agora quero que isso aqui seja uma lista. Então, eu crio uma variável igual a uma list t. Ou seja, eu transformei essa tupla em uma lista. E a partir de agora eu posso trabalhar com essa lista e usar os métodos dela. Se eu quiser adicionar o elemento 11 novamente, print t e print lista. Então está aqui. Quando tupla, você não pode adicionar itens. A gente até mostrou o que acontece quando você. Acho que eu não mostrei. Mas quando você tenta usar um método de uma lista em uma tupla, ele dá um erro. Por exemplo, t.append. Inclusive, ele nem mostra, tá? Ou seja, ele já mostra que esse método aqui ele não pode ser usado em uma tupla. Ele vai dar um erro que você atribute erro tuple object as attribute append. O que ele quer dizer na prática? Ele não, essa tupla, as tuplas não podem trabalhar com os métodos de uma lista. De forma bem simples, tá? Falando. E bom, e outra coisa que a gente, se você quer copiar uma lista, você tem que usar ou o ponto copy, que ele faz uma cópia, ou utilizar o índice dois pontos, usando dois pontos que ele faz aquela que a gente até trabalhou aqui, ele faz uma cópia daquele elemento, tá? Onde é que eu fiz aqui? Vocês podem ver aqui, ó. Nome, dois pontos, ele faz uma saída igual. Igual como se eu estivesse fazendo um print dessa mesma variável, tá? Mas por que isso é importante? Uma coisa que vocês têm que atentar, pessoal, é o seguinte. Quando você tenta. Imagina essa mesma lista que eu acabei de transformar aqui, tá? Imagina que eu quero uma lista zero uma lista 02, tá? Vou transformar isso aqui na lista 01 e eu quero a lista 02. Se eu apenas tento criar uma nova lista a partir da outra, fazendo isso aqui, lista 01, o que vai acontecer se eu, na lista, opa, 02, vou adicionar um novo item, no item 11. Print lista 01 e print lista 02. Vocês vão perceber que as duas listas estão igual, mas eu só acionei esse item, esse novo valor a essa lista número 2. Porque agora ela está, a lista número um que eu printei aqui, ela também adicionou. Porque eu não estou realmente criando uma cópia dessa lista aqui. Eu estou criando, eu apenas estou referenciando isso, ela. Então, para resolver esse problema, eu venho aqui, ou faço dessa maneira aqui, opa, e agora a partir de agora vai resolver uma lista. Tínhamos a primeira lista e a cópia da segunda agora tem um novo item que eu adicionei e agora está resolvido. Ou eu posso pegar a lista.1, lista 1.copy. As duas formas vai resolver, vai dar o mesmo resultado, tá? E com isso a gente trabalhou com listas, pessoal. Basicamente, essa é a parte básica de listas. Não é nada difícil, eu vou para adicionar, para remover, para trabalhar com listas realmente é tranquilo. E agora vamos para o último tipo, os dicionários. Vamos lá. Os dicionários são o terceiro tipo principal de variável composta no Python. São estruturas de dados mais dinâmicas que as tuplas. Elas se fundamentam em uma estrutura de hash, que permite armazenar e buscar dados de forma extremamente eficiente. A sintaxe. Dicionário igual. Dicionário, inclusive,
Eu esqueci de corrigir isso aqui. Variável, tá? Mesma coisa, variável igual. Agora, entre chaves. E, se você perceber, em relação aos dicionários, a estrutura dele é da seguinte maneira. Ele tem uma chave e um valor. Chave, valor. Chave, valor. Na prática, se eu criar aqui uma pessoa, por exemplo, pessoa, criei uma variável pessoa e vou fazer que essa pessoa seja um dicionário. Por quê? Eu quero criar para essa pessoa um nome. Nome, dois pontos, e agora um valor para esse nome. Vou dizer que essa pessoa se chama João, por exemplo. Agora, vírgula, quando você termina um par de chave e valor, você coloca uma vírgula, se você quiser criar mais uma chave e valor. Então, agora, se eu, por exemplo, criar uma chave chamada idade, dois pontos, e aqui eu posso colocar que a idade dessa pessoa é 23 anos, por exemplo. Se eu colocar aqui chave, formação, eu posso colocar dois pontos e o valor. Por exemplo, ensino médio. Assim, quando eu printar essa pessoa, opa, vocês vão perceber que ele vai virar um dicionário de chave e valor. E bom, em relação ao dicionário, temos algumas outras informações. Eu deixei aqui, acessando e manipulando um dicionário. O dicionário, assim como os listas, são mutáveis, permitindo que dados e o tamanho sejam alterados. Para acessar um valor, você não usa a posição 0, 1, 2, mas sim a própria chave definida entre colchetes. Outra coisa, as chaves que você define entre colchetes, elas são únicas. Embora os valores possam se repetir, cada chave deve ser única dentro do dicionário. Use dicionário do, entre colchetes, entre aspas também, a chave igual valor para adicionar um item. Use del dicionário e a chave para remover um item do dicionário. E o método .clear tem a mesma função das listas, ela vai remover e vai apagar todos os itens de um dicionário. Eu também deixei aqui alguns métodos. O método values retorna apenas os dados armazenados, os valores. O método case retorna apenas as palavras-chave do dicionário. Itens retorna o par completo, chave e valor. E o ponto copy, cria um novo dicionário, assim como a gente fez com as listas, tá? Bom, vamos botar a mão na massa. Eu vou ensinar vocês como é que a gente percorre também um dicionário, que é diferente de uma lista, né? A forma de percorrer ele não é com índices, e sim com o par de chave e valor. Bom, eu vou usar esse mesmo dicionário aqui e vamos começar a trabalhar nele, tá? Eu vou percorrer ele de algumas maneiras. Primeiramente, eu quero pegar só a chave. Para fazer isso, eu vou criar aqui for, vou criar a variável-chave em pessoas e vou printar pessoa. Opa, chave. Dessa maneira ele pega só as chaves, como a gente criou a chave nome, a chave idade e a chave formação. E se eu quiser só os valores, por exemplo, eu venho aqui, valor, vou criar essa variável com valor, né? Em pessoas.value. Opa, lembra do método que eu values, que só retorna os valores?
A gente pode fazer isso, valor. Inclusive, primeiramente, deixa eu rodar e vai ser só os valores. Se você colocar, por exemplo, eu até deixei o valor e colocar ponto .q, isso também dá o mesmo resultado do que só colocar como pessoas, tá? Dá a mesma, dá a mesma coisa. E se eu fizer dessa maneira, inclusive, aproveitando aqui o palco, você pode sim colocar duas variáveis de interador aqui, tá? Usando o vírgula. E usando o método itens, que retorna chave e valor, aí eu posso percorrer dessa maneira para ter a chave e o valor em percorrendo um dicionário, tá? Bom, pessoal, com isso, basicamente a gente meio que trabalha com os dicionários. Eu posso até dar uma falada sobre isso aqui. Por exemplo, nesse dicionário, eu vou até usar percorrer dessa mesma maneira. E eu quero que nesse dicionário, pessoa, e quero adicionar um último que é saldo, por exemplo, igual a 1.200, por exemplo. Dessa maneira, eu criei mais uma chave e um valor. E se eu quero deletar uma chave e valor, del pessoa e quero eliminar, por exemplo, o valor formação. Agora, não temos mais aqui na chave e valor, né, desse dicionário, formação, ensino médio. Ponto clear faz a mesma coisa, como a gente falou. Com isso, agora a gente pode ir para a nossa aula prática, ou melhor, a parte prática. E bom, hoje eu trouxe uma prática usando as listas mesmo, tá? Porque eu achei que ia ficar muito extensa, a aula já acho que ia estar muito longa, uns 40 minutos. Assim, no bruto, não sei quanto vai ficar na edição, tá? Crie um código para uma lista de compras, tendo como adicionar novos itens, remover os itens existentes, listar os produtos e sair, encerrando o código. Vamos para o Visual Studio Code e a gente vai trabalhar com isso agora. Bom, esse exemplo é bem simples, tá? Tento fazer aí em casa, como eu sempre falo. E bom, de cara, eu quero criar aqui compras igual a uma lista vazia, que eu vou trabalhar com ela já já. Bom, vamos criar um menu interativo. Opa, apertei, beleza. Um menu interativo e vamos começar. Primeiramente, vou fazer o nosso menu aqui rapidamente.
Bom, vou até mostrar para vocês um macetezinho. Você apertando a tecla Alt, você pode basicamente digitar em vários lugares diferentes, tá? Dessa maneira. Aperta Alt e clica com o botão esquerdo do mouse. E eu vou colocar aqui barra N só para quebrar a linha logo, tá? Bom, vou criar aqui uma opção, como a gente sempre faz. Input, o básico de sempre. E vamos usar if, mas a opção seja igual ao break, if, mas a opção seja igual a 2 break. Vou copiar isso aqui, essa linha de código. Usando Shift Alt, se você selecionar uma linha, fazendo dessa maneira, usando Shift Alt, você pode copiar para baixo, tá? Usa a setinha, usando a setinha, perfeito? Vou até apagar, que eu não preciso de tantos. E else, print, opção inválida. Vamos começar com cada um. Eu quero adicionar um novo produto a essa lista de compras. Ou seja, eu venho aqui, compras. Aliás, primeiramente, eu vou fazer aqui item, para a gente saber qual é o item que a gente vai adicionar. Opa, input, digite, digite o novo produto. E agora eu quero fazer uma compras ponto append item. Assim eu adiciono essa lista que está vazia aqui, um novo item. E vou até colocar aqui um print. É, produto adicional. E agora eu vou fazer aqui para remover. Aqui em remover, eu vou fazer a seguinte coisa: eu vou fazer uma verificação. Primeiramente, eu vou copiar esse item aqui, tá? Só vou mudar o texto. Esqueci o i. Digite o produto a ser removido. E vou fazer a seguinte verificação, pessoal. If produto, opa, item em compras. Ou seja, a verificação é a seguinte: esse item está dentro dessa lista de compras? Se sim, item, opa, compras, ponto, remove, item. Perfeito? Caso não, ou seja, se não, produto inexistente. Opa, tem. Para fazer essa verificação simples aqui.
E agora na terceira opção aqui, inclusive eu até esqueci de colocar que essa aqui é a terceira, que essa aqui é a quarta. Nessa terceira opção aqui, eu vou fazer outra verificação, beleza? Que é a seguinte: if compras, opa, len, por que len? Eu quero ver se essa lista de compras tem algum item, primeiramente, e assim eu vou poder fazer. Primeiro, se ela não tiver item, eu vou mostrar na tela que essa lista está vazia. E se ela tiver, a gente vai listar todos os itens dentro dessa lista, tá? Compras. Ou seja, se o tamanho dessa lista de compras for zero, ou seja, não tiver nada dentro dela, print. Lista de compras vazia. Deixa eu só dar uns espaços aqui para ficar um pouquinho mais legível, tá? Beleza? Else, ou seja, caso essa lista não esteja vazia, a gente vai fazer for item em lista. Opa, não, lista, perdão. Em range que começa em zero e vai até o tamanho dessa lista de compras. E vai fazer o seguinte: print e vai só listar. F. Inclusive, só para ficar um pouquinho bonito, eu vou criar aqui fora mesmo uma contagem igual a 1. Vou fazer o seguinte. Opa, contagem e vai aqui compras no índice de item. Beleza? E aqui eu vou adicionar essa contagem mais um, né? Para sempre ir para o próximo número. E no final aqui, igual a um de novo, tá? Beleza? Por fim, a última opção aqui, que era sair, vou só colocar aqui um print, encerrando. Beleza? Com isso, creio eu que nosso código está pronto. Temos aqui nosso menu. Eu quero adicionar um novo item. Digito um novo produto. Eu vou colocar, por exemplo, como é uma lista de compras, eu vou colocar algum produto de mercado mesmo. Vou colocar macarrão. Adicionei nessa nossa lista macarrão. Se eu apertar aqui para mostrar tudo na lista, vai ter aqui macarrão. Se eu quiser remover, eu vou digitar aqui macarrão, macarrão. E agora sim, inclusive, eu devia vou até adicionar aqui um item removido, tá? Vou até fazer isso. Print para mostrar para o usuário que deu certo. Removido. Perfeito. E assim, como não tem nenhum item na lista, a gente já vai testar se está dando certo. Lista de compras vazia. Beleza? Para ver se também está dando certo. Se eu tentar remover algum item que não tem na lista. Produto inexistente.
para ver se nossa verificação também está certa. Vou criar dois itens aqui na nossa lista. Vou colocar o macarrão mesmo. Vou colocar arroz. Vou colocar feijão. Itens normais do dia a dia. Quando eu listar aqui, tá? Só para trazendo para cá para cima. Quando eu listar, apareceu macarrão, arroz e feijão. Se eu, por exemplo, tirar o arroz aqui no 2, opa, cenoura ali em cima, arroz e depois listar, viu que aqui se arrumouzinho, direitinho. Agora tá 1 e 2. E é isso. Esse foi nosso trabalho, esse foi o nosso exemplo prático. Bom, vejo vocês. Vejo vocês na próxima aula. A gente vai trabalhar com funções. Na próxima aula, a gente vai trabalhar também com bibliotecas. Eu vou ensinar vocês a como importar uma biblioteca, como baixar a biblioteca, sem mover, fazer atualização. Como vocês vão fazer nas suas próprias bibliotecas, basicamente, trabalhando com módulos. Também vamos aprender a tratar erros. Bom, a próxima aula é basicamente a última. Também a gente vai cobrir todo o Python básico, a parte básica do Python. E a partir disso, vocês vão poder expandir seus conhecimentos ou começar em novas áreas. Então, até a próxima aula, pessoal. Vejo vocês lá. Tchau.